Olá, eu sou o Denner. Eu sou Igor Machado. E nós estamos aqui em mais um Tocando Verbo. O nosso 5º episódio de hoje trazemos como convidado Júlio Marques, cantor e pastor evangélico. Antes de soltar a vinheta, quero pedir você para poder deixar o seu like, para poder compartilhar com seus amigos aí para ter maior alcance e se inscreva no canal e ative as notificações para poder receber em primeira mão os nossos programas e materiais que temos aqui, tá bom? Deixa seu joinha, beleza? Vamos lá então na vinheta, Igor? Chama a vinheta, papai. Bem, estamos aqui com cantor, compositor, músico, pastor. Rapaz, astronauta. Com um currículo muito extenso, Júlio Marques. Uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, Igor. Logo meu corte é lá, né? Obrigado, Igor. Obrigado, Denner, pelo carinho do convite. Eu me sinto muito honrado. E a parte de piloto de avião, né? Não, essa parte é brincadeira mesmo, né? É pra descontrair um pouco, né? A gente começando essa tarde de sábado aqui com uma conversa agradável, né? Ainda bem que eu não almocei, senão eu ia dar um pouco mais devagar hoje, né? É isso aí. Então, Júlio, né? Posso te chamar? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Como que você ingressou nesse ramo musical, né? Nesse mundo evangélico, aliás, né? Igor, eu sou de cria evangélica, né? Minha mãe já é evangélica já praticamente desde a juventude dela. Já vem de berço, né? Já vem de berço. Então eu tive já um ensino religioso, né? Um ensino cristão praticamente desde da minha concepção, na verdade, né? Embora o meu pai, né, não era cristão, mas mesmo assim a minha mãe levou tanto eu quanto meus irmãos, e hoje a grande maioria da minha família, eu sou a Rápido Tachi, né? Eu sou o número 9 lá da minha casa, né? São 9 filhos, 8 vivos, né? Um irmão meu infelizmente tentou suicídio, mas conseguimos resgatá-lo lá, meu irmão resgatou e ele, infelizmente ele acabou falecendo, mas nós acreditamos que ele também teve um encontro com Jesus. Então, dos 9 são 8 que têm um encontro com Jesus e apenas um, o Cesário, né, que não conhece o Senhor ainda de fato. Você conhece, só não segue, né, a religião. Pra gente que nasce, é apresentado na igreja, né, mas tem aquele momento que a gente fala assim do reencontro com Deus. Ah, não, sim. Aquele período do batismo, aquele período que você começa a questionar algumas coisas na adolescência, na juventude, mas você ouve e se fortalece ainda mais, né? Teve esse período de reencontro ou então de descoberta do íntimo maior com Deus nesse período? Dani, para ser mais sincero assim, eu acredito que aos 10, 11 anos, né, eu já tive esse encontro mais genuíno com Jesus, embora eu sempre cantei para o Senhor, né? O meu coração sempre foi voltado para estar na presença dele, mas de fato, né, sendo sincero, eu acredito que na idade da razão, 8 anos para cima, eu já tinha uma convicção de ser cristão, e aos 10, 11 anos de idade eu já tinha essa concepção que eu não queria outro caminho a não ser o caminho de Jesus, né? Agora eu tenho uma dúvida, o que leva a um ministério, na verdade? É o ministério do louvor que te chamou para a palavra ou a palavra que te chamou para o louvor? Boa pergunta. Eu acredito que eu fui chamado para o louvor, né? Eu sou músico autodidata, não sei, né? Eu estudei muito pouco, embora eu conheça alguma coisa de teoria, muito pouco. Quero mandar um abração para meu filho, Ricardo Magres, ele é fera, né? Já é músico profissional, mas eu estudei assim, música muito pouco. Mas o pouco que eu estudei me trouxe até aqui. Então eu acredito que o primeiro passo na minha vida que Deus colocou no meu coração de fato foi o louvor. Eu fui chamado para louvar e aos meus 26, 27 anos de idade eu tive uma oportunidade de começar a pastorear e também me apaixonei, né? E hoje a gente tenta levar esse ministério duplo aí para a glória de Deus. Pastorear e cantar e pastorear. Muita gente tem o louvor, né, como uma ministração, mas não um ministério ao mesmo peso da pregação. O louvor e a pregação, eles têm o mesmo peso? Eu acredito que é a mesma coisa, porque se a gente falar que o louvor é melhor, a gente desmerece aquele que prega. Se eu falar que a pregação é maior, eu desmereço aquele que canta. O louvor é maior, eu desmereço quem canta. Se a pregação é maior, eu desmereço quem prega. Na verdade, há um peso para os dois. Aquele que canta, ele ministra através de canções. Aquele que prega, ministra através de palavras. Que no final das contas é a mesma coisa. Todo mundo está usando palavras, né? O louvor é a pregação cantada e a pregação é o louvor falado. Antes de devolver para o Igor aqui, né, a gente lembra do salmista Davi, né, que tocava salmos
E Saul, ele era liberto de espírito que perturbava ele, né? Sim, há um peso, tá vendo? Nesse sentido, há um peso muito grande pro louvor. Porque quando Davi foi chamado pro palácio, vou falar como pastor agora, né? Ele foi chamado justamente porque ele tocava bem. Me perguntaram esses dias, Júlio, se cantar bem não é adorar, eu falei, não, peraí, vamos por parte. Não é o fato de você estar cantando, não quer dizer que você não está adorando, mas a Bíblia diz que um perfeito louvor é melhor. Então você que canta, vou mandar uma dica pra galera, você que canta, se aperfeiçoe no seu cantar. Você tem que se aperfeiçoar, mesmo porque para que você dê o melhor para Deus. Agora eu não estou dizendo que todo mundo que canta não está adorando, não é isso. Mas quanto mais eu me aperfeiçoo para fazer o melhor para Deus, claro, Deus vai receber com maior alegria a minha adoração. Temos que estar em busca da perfeição. Da perfeição, né? Claro. E por isso Davi, eu acabei nem terminando, por isso Davi foi chamado para o palácio. Não era só porque ele era ruivo, bonito, era pastor de ovelha, não, porque ele cantava e tocava bem. Esses foram os requisitos que levaram ele ao palácio. Se a gente olha com essa ótica, a gente já começa a perceber que só ter talento não adianta, tem que ter a unção de Deus. Mas só ter unção também não adianta, tem que ter o talento. Uma coisa anda junto com a outra. São os dons e talentos. São os dons. Hoje existem muitas pessoas que cantam muito bem, não têm oportunidade e dizem que não têm oportunidade porque Deus não abençoa. Mas na verdade elas também não buscam a capacitação. A capacitação ela vem através de livros. Aprendi isso lá na 5ª série, através de viagens, o network, igual eu estou fazendo com vocês aqui, ó, o conhecimento com pessoas. Tudo isso abre portas. E eu acredito que um músico, um adorador, ele tem que ter isso para que a carreira dele deslanche. É igual no caso da pregação, por exemplo, você não precisa de ser um teólogo para ser um bom pastor, até tem ministérios leigos, né? Mas sim, o mínimo de conhecimento de hermenêutica, exegese, apologética, você tem que ter, né? Da mesma forma que você tem que buscar livros, buscar conhecimentos e tem que praticar também, né? Ó, eu tenho um livro, eu escrevi um livro chamado Pensamento de JM, podia ter trazido e presentear vocês, mas eu vou presentear. Vou presentear vocês. Não basta ser um teólogo para ser um pastor, mas uma vez pastor, eu necessito ser um teólogo. E eu nem sabia do seu livro. Essa é uma realidade. Por quê? Porque o pastor é um chamamento, não é profissão, é um chamamento espiritual. Então não é um livro que vai definir um pastor, mas um pastor precisa de ter conhecimento. Como é que um líder cego vai direcionar alguém ao reino de Deus se ele não conhece nem a palavra que ele está defendendo? Então é inadmissível um pastor que não conheça a palavra, não tenha um conhecimento, pelo menos básico, sobre a palavra de Deus, e ele quer exercer um pastoreio sobre a vida de alguém. Cuidar de pessoas é um ofício muito complicado, muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Estávamos falando isso aqui antes de começar a gravação. Parece que as pessoas nos nossos dias hoje estão um pouco mais complexas. São os territórios mais fechados, né? O direito que diga, né? Os ramos do direito que tem cada vez mais consolidando, coisas que você não via há 10, 15 anos atrás, que são rotineiras agora, né? Pois é. Hoje nós temos que ter muito cuidado com a palavra, né? Isso aí. Exatamente isso. Então, o pastor que tem a palavra na mão e na boca, ele tem que ter muito cuidado, para que ele não caia numa armadilha. E é o que nós mais vemos nos nossos dias. Um dos maiores desafios que eu vejo assim na vida de quem prega, né, de um pregador, é justamente fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Sim. O nome disso é exegese, né? Isso. A gente aprende isso no seminário. A exegese é a extração do texto. Eu tive uma aula logo no início da teologia que dizia texto 1, né, que é ler o texto com atenção. A primeira base da pregação é ler o texto com atenção. E muitas vezes a gafe que se comete é essa, é ler o texto com pressa. Né? Ou pior, contextualizar o texto sem conhecer a história dele. Isso. Ele foi escrito por um povo, por um tempo, por uma época, né? E a partir daquele momento... totalmente diferente do atual. Então você pode contextualizar. A Bíblia é viva e eficaz, mas penetrando do que a espada de dois gumes, né? Ela serve para ontem e para hoje, e vai servir para eternamente, eu acredito. Mas nós temos que ter sabedoria de como aplicar essa palavra nos nossos dias para não fazer besteira, né? Não pregar heresia, e é o que a gente mais vê, principalmente na internet. E essa história do Júlio, ela nasceu em qual município? Foi aqui no estado mesmo? Eu sou capixaba da gema, eu sou vitoriaense, né? O vitoriaense, como é que fala? Eu nem sei, né? Vitoriaense. De Vitória do Espírito Santo e capixaba, né? Até esquece do Espírito Santense. Isso. Né? Então eu sou de um bairro chamado bairro Consolação, né? Vou falar rasgado, né? O português direto. De um morro lá, a subida do morro do São Benedito. Nunca mudei assim de território, né? Está bem enraizado ali. Enraizado.
Você faz algumas pregações também em outras congregações, né? Sim, praças, sim, palestra. tipo Olha só, você acredita, Igor, que eu já dei palestra para time de futebol? Time de Para futebol? time de futebol? Já palestrei. É interessante, né? Porque agora há pouco aí você estava citando de cuidar de vidas, né? Um ministério que você cuidar de pessoas. E o jogador de futebol ele precisa ter, antes de entrar em campo, o preparo dele é aqui, né? E foi justamente o que eu falei, né? Eu falei sobre a importância da equipe, falei sobre a importância da unidade. Porque hoje a gente vive um tempo, não sei se vocês podem discordar de mim, tá? Fique à vontade, mas o nosso futebol brasileiro, às vezes eu percebo muitas estrelas. E é muito ruim um time com muitas estrelas que todo mundo quer brilhar, né? Talvez não é eu posso estar até sendo um pouco falho na minha palavra, mas nós vimos num tempo, pelo menos na minha infância, que eu vibrava com o futebol nosso brasileiro e que eu percebi que havia mais peças no jogo. Hoje um só quer resolver o problema, mas às vezes no fundo ele não quer nem ganhar o prêmio, ele quer ganhar o status do prêmio. Né? Tipo assim, fui eu que salvei, fui eu que fiz. Exatamente, um lateral ele é tão importante quanto o meio campo, não, todo quanto time. O atacante. O médico é importante, o massagista é importante, aquele que prepara as chuteiras ele é importante, todo time. No final todo mundo ganha a medalha. Mas a gente sabe que vai ter os arautos, vão ter os poderosos, vão ter aqueles que vão levar mais o nome. A gente sabe disso, alguém sempre se destaca. Mas quando eu fui lá falar para o time, eu fui falar para eles justamente para que eles segurassem essa ideia do grupo. Ainda que no meio do grupo alguns vão se destacar. Como não vai mudar isso, né? Sempre vão haver líderes, sempre vão haver pessoas que vão ser líderes, né? Vão estar à frente, né? Mas que o grupo não se perdesse. E deu certo, assim, a galera ficou muito, muito emocionada, até no final foi muito bacana. Legal, e o povo lá da sua igreja deve ficar muito feliz, né? Tem um cantor e um pastor ao mesmo tempo. Rapaz, a gente... palestrante, né? A gente tenta jogar nas 11, né? Nem sei se pode isso. E lá na igreja tem um grupo musical? Temos sim. Estamos em reformulação, porque a igreja tem a igreja, na verdade, ela é Qual muito... é o nome da igreja? A nossa Igreja Missionária CMA, IMS, Igreja Missionária CMA. A igreja ela tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Pessoas entram, pessoas saem, isso é muito comum. Hoje eu tenho um grupo lá, tem meu filho, né, que é vanguarda, né, meu filho Ricardinho, e temos uma equipe lá também, a galera que canta. Então, assim, eu procuro... na verdade, eu tenho uma frase minha, essa frase é mais nova, diz assim, que sucesso é suceder. Né? Se eu guardar o conhecimento que eu tenho para mim, eu não vivi, eu só passei pela vida. Mas se meu conhecimento ele ficar dentro das pessoas... Aí sim, aí eu fiz valer a minha passagem nessa terra. Isso. Né? Então, eu também acredito. Recorte disso aí, tá? A gente vai recortar isso aí. Sucesso é suceder, né? Então a gente fazer valer a nossa passagem na terra. Tem gente que quer guardar o talento dele para que ele seja sempre o primeiro, né? Sempre o convocado, aquele que vai ganhar mais, mas nem sempre. Para a vida isso vai servir para ele. Acho que é uma pergunta muito comum das pessoas, né, dos seres humanos, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui nesse lugar? Sim. Qual é o meu posicionamento no universo? Né? O que significa a minha vinda aqui nesse isso planeta? Aí, nós temos que saber isso, é uma resposta que é sua, pessoal, intransferível, e se você não se encontrar, você de fato você vai vegetar. É por isso que eu acredito muito numa missão que nós temos justamente sobre isso, né? Passar o conhecimento, ajudar o próximo, né? Assim como Jesus passou por aqui e nos ensinou, né? Você vê, em 3 anos, olha o que Jesus fez. E ele não guardou nada, tudo que ele tinha, de fato ele deu, o que ele tinha de melhor. Né? Ele entregou às pessoas, foi o conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você, ele é seu. Agora você precisa de transferir ele para as outras pessoas antes de você partir. Senão você só vai ser alguém que passou pela terra. Mas quem você marcou, né? Isso é muito importante. Interessante, isso me fez lembrar aquela aulinha básica de biologia lá do ensino fundamental, né? A gente nasce, cresce, reproduz, envelhece. Isso aí. Se a gente não tiver valor, não gerar valor na vida de outras pessoas, o que a gente vai ser? Não sei se vocês já estudaram aquela educação moral e cívica. Vocês tiveram essa matéria? Não tive, mas eu tive acesso a esses livros lá na estante do meu avô. Eu tenho lá em casa. Eu tenho 2 livros desses. Educação moral e cívica. Eu até sinto falta dessa matéria hoje na grade. E o que a gente aprendia? É importante. Para que a gente vive? Né? A gente vive para comer. Né? A gente vive para trabalhar. Trabalha para comer, come para ter força para trabalhar. Para poder comer, para ter força para trabalhar, para ter dinheiro para comprar comida, para comer, para ter força para trabalhar.
Então é um ciclo da vida, né? Isso eu aprendi em moral ciclo. Então se a gente não quebrar esse círculo vicioso e você ser alguém em potencial, ou seja, fazer valer o seu momento, você vai simplesmente existir. É igual aquela animação que foi feita há alguns anos, acho que 2017, 2018, que fala da corrida dos ratos, né? Interessante. É isso que você acabou de falar, né? A gente paga boleto, acorda, trabalha, fica cansado, aí quando vem as férias, pensa que vai descansar, volta tudo de novo, aquele ciclo de novo. Se a gente não mudar o nosso ambiente, não mudar o mindset, não mudar o que a gente tem que fazer, nossas atitudes, a vida vai continuar sendo a mesma. Qual é o conselho, pegando o gancho aqui, que o Júlio daria para quem quer começar a mudar pequenos hábitos e mudar a vida de outras pessoas? O meu conselho é se reinvente. Na verdade, se você fosse me perguntar, Júlio, qual é a sua idade? Eu tenho 41 anos. Mas pensa num camarada que já sofreu, né? Perdas, abandonos, críticas, levantes, arrastões, tapetes puxados. Mas a minha fala sempre é a mesma, eu preciso me levantar. E nem sempre eu vou estar 100% para levantar, entendeu, Igor? Entendeu? Mas eu preciso me levantar. Então esse é o conselho para você: se levante. Mostre seu valor, né? Brasil, mostra a tua cara, né? Ou seja, se levante. Se você é brasileiro, e o brasileiro ele não desiste nunca. O pessoal fala muito dos países lá fora, mas eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu tive a oportunidade de ir em Israel, né? Fui na França, o povo lá é bem frio mesmo. O pessoal fala do povo europeu, né? Eles talvez seja uma guerra, né? A gente não conhece o histórico deles, né? Mas a gente entrou num metrô lá, indo para conhecer a Torre Eiffel, e os brasileiros fazendo um barulho no metrô. Eu percebi que eles estavam nervosos. Aí eu percebi como o brasileiro é barulhento, e por isso que o povo é apaixonado por nós. Porque o brasileiro faz muito barulho, e é de verdade, a gente faz barulho de verdade. A gente vê isso até nos jogos, né? Na época da Copa, né? Tem uma diferençazinha da vibração do... O brasileiro ele é barulhento. Então assim, mas eu sou apaixonado pelo Brasil, pela nossa comida brasileira, que pra mim é a melhor do mundo. Melhor. E a capixaba é melhor ainda. Que é isso? Rapaz, a gente é privilegiado. Pra algum lugar aí é só muqueca, porque pra algum lugar é só peixada, porque muqueca é só capixaba. Só capixaba, né? Pega aí, cadê os nossos patrocinadores? Aí, ó, muqueca aí. Vamos colocar uma imagem de muqueca bonita aí, né? Rapaz. Não, meu amigo, você sabia que eu sou amigo do Bigode? Ah, é? Bar do Bigode, lá, restaurante do Bigode. Olha só, a gente não tá ganhando um centavo. Um centavo, viu, Bigode, tá? Mas a gente aceita um convite aí pra... isso aí, cadê, Bigode? Convida a gente aí, rapaz, fazer um focando o verbo lá no Bigode. Aí, de repente, uma muqueca, isso, né? Agora nós vamos pro segundo bloco, né? Estamos no primeiro ainda, né, Dani? Isso aí. Enquanto a gente vai pro segundo bloco aí, será que o Júlio consegue encerrar pra gente aí esse bloco com uma palhinha? Vamos lá. Enquanto pega o violão aí, a gente vai deixando algumas imagens do canal do Júlio, tá bom? Tô até preparado. Esse aí é o Júlio Marques, né? Isso aí. A gente tá gravando, mas é gravado ao vivo, tá? Um corte mínimo. Vamos lá. Essa canção, vou cantar só o coro, não dá pra cantar ela toda, né? Beleza. Mas ela é uma música evangelística, diz assim, ó: ao invés de ir embora, não vai lá fora, mas pensa e volta, que a porta está aberta. Não desperdiça, pensa e decola, se lança, acredita, pode confiar. Ao invés de ir embora, não vai lá fora, mas pensa e volta, que o tempo não parou, mas podes reconquistar. Jesus Cristo te chama hoje, quer te abraçar. É isso aí, Jesus Cristo te chama hoje, deixa ele te abraçar. É isso aí. Eu vou caminhar e também descansar, pois eu sei que tens cuidado de mim. Se o mar insiste não se abre, Deus me dá asas, me faz voar, me pega em teus braços, me leva tão seguro. Eu sei, eu posso nele descansar. E o tempo que passou já não vai fazer diferença diante do chamado que o Pai lhe confiou. Receba o id e vai, receba o id e vai, receba o id e vai. Dias marcantes estão chegando, chegando,
chegou. É isso aí, dias marcantes. Dias marcantes. Eu acredito. Dias marcantes, Isso é profético. Isso aí. Isso é profético, viu? Antes de continuar aqui com o Júlio, né, Igor? Fala aí pra gente aí, curtir. Isso aí, pessoal. Curtam, compartilhem. Qualquer sugestão, coloquem nos comentários aí de pauta, de pessoas para que nós entrevistemos, né? Isso aí, sua sugestão é muito importante, principalmente mesmo que você não goste de alguma coisa, comente aqui e sugira algum assunto legal para a gente estar trazendo, tá bom? Todo sábado, 2h. Isso mesmo, vamos para o último bloco aqui com Vamos lá. Júlio. Com toda humildade, né? Papo bacana. E Júlio, você tem feito algumas apresentações fora do município de Vitória, sim. fora do estado? Rapaz, graças a Deus, fora do estado ainda não saí não, assim, nesse tempo novo, porque a gente fala de ciclos, né? O novo ciclo começou desde, eu quero até mandar uma alusão para Tati, né? A Tatiana, amigona sua, né? A gente trabalha junto nos projetos. Através da Tatiana. Ela tem me ajudado demais, mas a gente tem rodado a Grande Vitória, graças a Deus. Serra, Cariacica, Vila Velha, né? Ontem mesmo estivemos num... É até polêmico, eu vou falar aqui. Hoje eu só estou com polêmica. Opa, vamos focar isso aí, né? Tem igreja... Então, o negócio é focando, tem que focar, né? Nós somos capixabas. E o pessoal é meio contra o evangelho fazer eventos no mês de julho, né? Tipo de roça, que dá alusão ao Santo Antônio, São João, tal, São Pedro. E eu fui no evento ontem de uma igreja chamada Igreja Fornalha e de fato foi assim, muito bom o evento. E nós somos convidados, contratados também, na verdade, não só convidados, mas contratados para estar lá fazendo a parte musical. E eles valorizando o músico capixaba. Eu acho isso muito importante, as igrejas valorizarem os músicos capixabas, né? Às vezes a expectativa não era tão grande, né? Pelo fato do músico capixaba ser tão desmerecido em alguns lugares, mas graças a Deus a gente chegou lá e pocou, né? De Deus. Agora, uma coisa que é até pocante falar isso, né? O músico capixaba ele poca fora do ES, mas aqui não tem palco para ele, né? Seria falta de investimento ou porque realmente não tem de onde tirar esse investimento? É complicado, o investimento ele é federal, desde que eu acredito que são políticos. Não sei se vocês têm esse viés político, esse desejo de encarar a política, mas talvez falta hoje na política alguém que defenda a música e que vai entrar com esse intuito de levantar a bandeira. Você vê que um levanta a bandeira do câncer, o outro levanta a bandeira do autismo. Inclusive, lá na igreja nós somos uma igreja que nós temos 2 crianças autistas lá na igreja. É interessante falar em autismo, né? Eu acho que daqui 2 semanas a gente vai passar aqui algumas imagens que nós fomos lá no Gol Azul, que o próximo vai ser em dezembro, realizado pela Mais. E a igreja está inserida numa causa tão importante como essa, igual Isso. foi mês passado, mês de maio, né, que teve a marcha do autismo, né? Sim, e é uma realidade que a gente vive. Eu tenho essa realidade lá no Já que o Denner está dando spoiler aqui, nós vamos fazer um programa para falar sobre alguns projetos sociais, né, de grande relevância aqui no estado. Isso é muito importante, muito importante. Eu quero me inteirar mais nesse próximo semestre que a gente está entrando nele, de julho, de estar apoiando mais esses projetos, porque esse é o papel da igreja. A sua assessora de imprensa, Tatiana, um abraço para a Tati também, além de bem engajada também, tem bastante experiência para... a gente vai estar na... o seu lá é a Pestalozzi, não? Não, o meu é a Cariacica Down. Cariacica Down, nós vamos estar lá, né? O spoiler também, até fazendo esse ou dia 22 ou 23 de setembro, o 6º aniversário da Cariacica Down. E dizer que para mim é um orgulho muito grande, é uma honra, prazer muito grande estar lá, né, participando deste evento de uma causa tão importante, muito importante. Diga-se de passagem, eu fiz magistério, acredita? Fiz magistério, estagiei no APAI. Então eu conheci de perto a necessidade, os pais, todas as intempéries, né, que uma família tem quando tem uma criança especial, né, que é difícil. De fato é uma família abençoada, que recebeu uma missão. Porque cuidar de um autista, cuidar de uma criança especial é de fato uma missão. E precisa ter muito amor. Eu tiro lá na igreja, né? Eu louvo a Deus pela vida dos membros lá, que às vezes tem muita paciência, às vezes as crianças gritam, né? Se movimentam. Então você tem que ter, assim, antes de tudo, o amor. Porque se você não tiver amor, entendeu? Abro aspas aqui, né? Não quero falar contra a igreja, mas essa pessoa que tem 2 filhos com problema de autismo, que está lá na nossa igreja, eles foram expulsos de uma denominação. Não sei qual, não perguntei também, não tive interesse, mas porque a criança gritava. Né? Então eles disseram que o grito seriam demônios, manifestação demoníaca, que não faz parte um pouco do espectro
da criança, da situação que ela está passando. Realmente, acho que existe algum limite aí que a igreja ela toma que não é muito bom, né? Que é pro fanatismo, pro lado do fanatismo. E é isso que a juventude tem trazido. Acho que os pastores mais novos, não desmerecendo os pastores mais velhos, mas essas ideias mais inovadoras é da juventude, que entende que é outro tempo. Agora, né? Júlio, como é que você enxerga esse limite entre a cultura e a religião? Porque eu percebo que em alguns momentos parece que a cultura está meio ligada à religião. Sim. Para mim a cultura está totalmente ligada à religião. E não tem como a gente desligar. Vamos colocar aí a música. Nós temos um tabu hoje, porque uns chamam de música sacra, outros chamam de música secular. Mas música é música. Como eu falei, né? Eu faço música. Eu faço música para as pessoas ouvirem. Eu não vou defender uma bandeira religiosa para fazer música. Só que o meu viés, né? Música gospel para hinos. O meu viés eu adoro ao Senhor, mas a minha música é evangelística. Até mesmo como que eu vou trazer as pessoas para se congregar comigo ou estar com Jesus, conhecer a Jesus, né? Que é o foco. Se eu já tô trazendo uma barreira, né? Hoje eu tenho o meu filho, o Ricardo, ele já é um músico profissional, então ele cobre eventos não cristãos. Eu até falo com ele, assim, até contra a minha vontade, né? Que eu não gostaria, porque a gente às vezes toma muita pedrada por causa disso, mas eu tenho essa mente aberta de entender que eu forjei ele para Cristo. Ele foi forjado para estar na igreja, mas hoje a profissão dele às vezes requer dele que toque um Djavan, que toque um Tim Maia, né? E que ao meu entender isso não vai trazer perdição para a salvação dele em Cristo Jesus. Mas eu falo com ele, de fato, a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente adora nos domina. Então cuidado, para você não ser pescado em vez de pescar, né? Então eu tenho sempre essa fala com ele. E eu digo, porque hoje eu tenho muitos amigos que estão tocando na noite e que são camaradas maravilhosos, continuam na igreja, são pessoas que não traem a família, não desonram seus líderes, são abraçados pelos seus pastores. E às vezes esse, como você falou a palavra, né? Às vezes esse rompante que há entre alguns líderes que causa esse desconforto, entendeu? E acaba levando os jovens para o mundo, acaba tirando pessoas da igreja, entendeu? Esse tabu, né? A gente está com uma situação nova agora do Eli Soares, né? Eli Soares gravou agora com o Alexandre Pires, né? E com Ed Mota. E ele está sendo bombardeado nas redes sociais. Pelo posicionamento dele, que eu concordo plenamente com ele. Que, ele não foi lá no show do Ed Mota e cantou Colombina. Foi o Ed Mota que veio e cantou um louvor. Então, é diferente. No meu ponto de vista, é diferente. Se eu tivesse ido lá e cantado uma Colombina, eu falei, cara, aí complicou um pouquinho, né? Mas eu entenderia se fosse uma questão profissional. Mas a gente vê muito sertanejo, o César Menotti Fabiano com a Camille cantando, a gente acha... o César Menotti, não sei se é ele ou se são os dois que estão na Lagoinha, né? Eles são membros da igreja já. Rapaz, olha que tabu, o cantor internacional Justin Bieber, né? Ele se converteu. Mas eu estava vendo um podcast, um testemunhal dele, que ele dizia assim que muitas pessoas vão ficar desempregadas se ele simplesmente acaba com a carreira. E ele tem muita coisa inteiriça, né? São patrocinadores que estão com ele e ele não pode simplesmente acabar com a carreira. Então qual foi o acordo que ele fez com o empresário? Com as marcas, né? Eu vou continuar cantando as canções, beleza, mas eu tenho que colocar uns louvores. Entendeu? Aí o pessoal fala, estratégia do inimigo para entrar na igreja, aquela coisa toda. Mas eu achei muito importante, interessante. Mas ele porque ele também tem a música como profissão, né? É isso aí que eu tô falando, é a profissão dele. Você vai advogar só para evangélicos se você for crente? Então, se a sua mente ela não estiver preparada para esse discurso, daqui a pouco você vai estar abandonando a tua profissão. Você vai ser bombardeado. Exatamente. Principalmente as pessoas que estão na igreja. Você quer ver uma coisa que eu fico muito triste, que está acontecendo muito nos nossos dias? Está solto na internet aí um pastor que ia pregar num congresso, ele pregou na verdade, e ele falou assim que o Brasil tinha que desvincular a igreja da política, né? E a agenda dele foi fechada, né? Ninguém quis mais ouvir ele porque ele falou isso. Então hoje a gente está com um tabu muito grande por causa disso. Hoje se você é de esquerda, você é do diabo, né? Se você é de direita, você é de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar as coisas.
Entendeu? O que eu vejo hoje que perdeu-se o controle. As pessoas... Essa polarização ela acaba sendo muito prejudicial. Prejudicial para Se ele todos. falasse o inverso, também seria cancelado. Se ele falasse que a igreja tem que se misturar com a política, também seria cancelado. Do mesmo A jeito. polarização está muito grande. Tá? E isso eu vejo com muita tristeza. Se nós formos observar o sistema político brasileiro que foi construído, a ideia do que é política é um negócio muito bonito, né? A política. Eu particularmente eu acho bonito. O que acontece é a politicagem, né? Todo esse sistema sendo corrompido que acaba estragando o que foi feito para funcionar. A gente sabe que, infelizmente, vai ter a politicagem, e ela não está só na política, está na igreja, está nas instituições. Ela está no ser humano. Ela está no ser humano. Como eu falei, você não pode cobrar tudo que está sendo feito porque um ser humano errou. A gente está diante de uma situação, uma tragédia que houve agora, né, do pessoal que desceu no submersível, e agora o ser humano tem esse dom de ficar achando culpados. Mas a verdade é que, infelizmente, o ser humano ele erra. E às vezes parece que a gente esqueceu isso. Eu vi da minha mãe, eu fiz um filho na adolescência, né? Eu tinha 17 anos, a minha filha tem 22, né? Eu fiz vou fazer 16 de setembro agora, 23 anos de casado. E eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Eu falei, minha mãe, que ela trouxe um cabo de vassoura, falou, nossa, esses cabos de vassoura aqui, né? Era um negócio de guarda-roupa, né? Os cabos de vassoura na época era grosso. Eu falei assim, essa aí que a senhora ia quebrar nas minhas costas. Quando eu falei que eu engravidei a Bianca, né? Ela falou, não, que isso, meu filho, é porque na época a gente era muito rígido. Eu achei bonita a minha mãe com 85 anos de idade com essa cabeça, sabe? Com essa abertura de rever as coisas. Tá faltando isso nos nossos dias, sabe? A gente rever um pouco as questões. Muita coisa que Paulo falou a respeito de algumas situações que o apóstolo Paulo falou, se fosse nos nossos dias, provavelmente Paulo falaria algumas coisas diferentes, levando em consideração quem ele era e como ele falava em relação às coisas. Ele não aceitaria algumas coisas, principalmente na igreja, embora que eu acho que as cartas de Paulo são extremamente proféticas, né? Quando ele fala, né, que haveriam homens amantes de si mesmos, soberbos, ele estava falando dos nossos dias, por incrível que pareça. E o mais interessante é que não só para um contexto mundial, como para quem está dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja... Ele fala principalmente os cristãos. Não é porque alguém está na igreja que vai ser santo. Pelo contrário, a igreja é um lugar de gente doida, de gente maluca mesmo para se consertar, né? Claro. E a pessoa tem que desejar isso aí, Dani. Como eu falei, né? A igreja ela só é um grupo que as pessoas se reúnem para estar falando sobre Deus, mas a conversão ela é pessoal e intransferível. Júlio, quais são as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, ver lá as músicas nos seus canais? Pessoal, você pode me encontrar Júlio Marques Oficial lá no meu Instagram, Júlio Marques Oficial. Pode ir lá, seguir, conhecer os nossos vídeos, nossos projetos. Júlio Marques também, lá no YouTube. Você pode digitar Júlio Marques, você vai me encontrar lá. Eu tenho algumas canções que vão ser lançadas agora, Danny e Igor também. Tem algumas canções que eu vou lançar ainda agora, acredito que em agosto. Já estão sendo preparadas já. Tá pertinho, né? Pertinho o projeto, mas quando for mais perto eu já vou fazer, que a gente sempre solta, né, algumas coisas, um link e clipe também, né? Tanto o clipe de uma música autoral que a gente fala, né, quanto cover também. Eu devo lançar um cover de alguma canção ainda que a gente ainda está em experimentação, observando, né, o mercado, vendo direitinho. E eu acredito que vem muito material bom aí. Eu acredito que em agosto, setembro, a gente já está com bastante coisa nova nos nossos canais. E você é bem-vindo lá conhecer. Também o da Igreja Missionária CMA e MS CMA. Vai lá, conhece um pouco do nosso projeto lá da igreja. Né? Nós estamos em reformulação de novo. Como eu falei, a igreja, né, ela é um pouco altos e baixos, né, entra e sai. Mas estamos lá com um grupo maravilhoso lá. E Gilson Mendonça, número 25, bairro Consolação. Quiser nos visitar, vai ser um prazer. Muito bom. Com certeza. E, Júlio, qual a mensagem, né, para finalizarmos aqui o nosso programa, qual é a mensagem que você deixaria hoje para quem está nos assistindo, para os jovens, né, para as pessoas que hoje precisam da presença de Jesus, da presença do Senhor, de Deus? A mensagem que eu tenho é: acredite em você, né? Acredite nos seus sonhos. Acredite que Deus te chamou para ser alguém em potencial. Não se vulgarize, não se diminua pela sua cor, pela sua estatura, pela sua classificação social. Acredite, se Deus ele te deu uma palavra, eu vi isso ontem do pastor Júnior, amigo meu, achei muito lindo o que ele falou. Ele disse assim: se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir. O problema é dele em cumprir a palavra que Ele deu a você. O que você não pode é desistir.
parar de caminhar, desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Também não quero te levar também nenhum pensamento, te forçar a ser crente, nada disso. Eu quero te apresentar Jesus e a libertação que Ele traz para o seu coração. Se você tem interesse em conhecer Jesus, acredite. Ele é poderoso para mudar sua sorte, seu coração, transformar sua vida e levar você a lugares altos. Deus abençoe. Essa que eu tenho a falar. Isso aí, o Pocando Verbo hoje foi abençoado. Com certeza, e não esqueça, compartilhe com o maior número possível de pessoas aí para alcançar e a gente pocar o ES todo e ganhar o Brasil e o mundo, né? Estamos na internet, né, Júlio? Com certeza. Para encerrar agora, pode ser um coverzinho daquela Por Amor? Sim. Tá bom, então. Gente, ó, e tá lá nas minhas redes sociais, o Danny, ele fez, eu cantei num evento chamado No Varanda, né? Isso. No Varanda, e o Danny fez a captação lá, fez um vídeo, foi lindo, parabéns, viu? Pô, foi tudo muito rápido, né? Foi rápido, foi legal demais. Aí eu lembrei agora, vamos lá, Por Amor então. Vamos lá, Catedral. Catedral. Vamos lá. Por amor, teu amor modificou o meu viver, o meu ser, teu poder iluminou o meu olhar, céu e mar, teu querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor. Jesus é amor. Ô glória, é isso aí. Pocando o Verbo. O Tech Show.